Nós tivemos uma entrevista coletiva, agora no final da manhã, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. E, aliás, o que aconteceu na entrevista coletiva do Luciano Oxman e também do Leandro Voaden é o tema da nossa interativa, hoje do Sala de Redação. A interativa pergunta o seguinte, está aqui a pergunta. A Federação Gaúcha de Futebol acerta na decisão de uma arbitragem de vídeo de fora do estado para os próximos jogos? Opção 1, sim. Opção 2, não. A interativa de FIDA para Calcário e Argamassa confia na FIDA e Marquespan, para nós o pão é sagrado, patrocinador oficial da dupla Grenal. Deixa eu resumir dos 2 pontos principais desta coletiva de hoje, no final da manhã, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. A partir dos jogos está de volta na semifinal do Campeonato Gaúcho e depois para a decisão, arbitragem de campo gaúcha do Rio Grande do Sul, arbitragem de vídeo lá na cabine do VAR de fora do estado do Rio Grande do Sul. E a partir de agora, os áudios do VAR serão disponibilizados para os clubes e também, serão publicados pela Federação Gaúcha de Futebol. Então, algumas mudanças a partir de agora. Segundo o Maiago, a federação tirou o sofá da sala. Pois é, Gabardo. Mas eu até falei depois ali, Maiago? Se a gente pegar assim os pedidos de Inter e Grêmio, o Inter não queria o Daniel Bins. Não vai ter porque vai ser árbitro de vídeo de fora. O Grêmio queria árbitro de fora do Rio Grande do Sul, o VAR vai ser de fora. Então acho que conseguiu atender os dois, né? Mas acho que a federação tinha que morrer abraçada com os árbitros daqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu falei que o Bins é árbitro FIFA. Ou tu muda tudo, ou tu não muda só o VAR. Na minha visão, a federação erra nesse ponto aí de mudar o árbitro de vídeo, que em outros campeonatos já era assim, né? A gente pode lembrar que até o ano passado o VAR normalmente era de fora do Rio Grande do Sul e só nas fases decisivas do campeonato. Eu acho que a federação cede em parte aí aos protestos, principalmente de Grêmio e Inter, e a gente vai continuar tendo reclamação. É um movimento estratégico da federação. Eu concordo com o Maia que ela cede, mas no mesmo momento em que ela cede, ela desvia um asteroide que estava tomando o caminho aqui do Rio Grande do Sul em velocidade absurda desde que a bola começou a rolar. O primeiro jogo foi em Bagé, né? O Gauchão começa em Bagé. Começa em Bagé, Guarani. Então, quando a bola rolou ali 1 centímetro, o asteroide olhou assim, ali o Rio Grande do Sul. É lá que eu vou. E estava vindo, e estava perto. Então o que ela faz? Primeiro ela resolve um problema dela, porque a gente não tem VAR suficiente. O Campeonato Gaúcho com VAR, ele é novo, e isso foi dito lá no anúncio, que os árbitros inclusive estavam sendo treinados e que colocaria a serviço da CBF mais árbitros VAR, porque nós não temos tantos árbitros VAR assim para todos os jogos. O VAR que a gente tem, que é FIFA, nessa guerra de condicionamento, ele está inviabilizado. O Inter está com o pé na final, e o Inter já disse que não quer o Bins. Então agora, se querem árbitro de fora, tá aqui, árbitro de fora. Vão reclamar do que agora? Da bola? Do sol? Do verão? É que não é árbitro de fora, né? Só o VAR de fora. Só o VAR. Sim. Os árbitros, não, ela atende parcialmente o pedido dos dois clubes. Mas é o que eles queriam, não era? Não, eles queriam arbitragem de fora. Não, mas tá aí. Não é arbitragem de fora. O Grêmio queria de campo de fora. É. Sim, mas tá. O que a federação agora vão reclamar fez, do quê? Não é questão de reclamação. Assim, a gente não pode. Eu acho que assim, a arbitragem do Gauchão é ruim, todo mundo concorda disso. A arbitragem no Brasil é ruim, todo mundo concorda disso. Exato, no Brasil é terrível. Assim, só que no momento, o que eles fizeram nesse ponto? Eles atenderam, a federação passaria por um constrangimento de ser VAR daqui, e o melhor VAR daqui, segundo a CBF, que é o Bins, não tá na final. Seria um constrangimento. Como até tu vai explicar se o VAR fosse gaúcho e o Bins não tivesse na final? A gente não teve nenhum nome de árbitro de campo vetado. Nominalmente o Inter pediu para não ser o Bins, no VAR. Ninguém vetou Daronco, ninguém vetou Jean-Pierre, ninguém vetou Klein, ninguém vetou ninguém. Então a federação, ela se colocou nessa conta, ela não comprou a briga de botar o Bins na final. Que o Bins é VAR, CBF, é o principal VAR do Rio Grande do Sul. Como é que ela ia explicar ter VAR gaúcho e não ter o Bins? Tá, e como é que ela vai colocar o Bins para apitar diante de tanta reclamação de parte a parte, de tanta gritaria, de tanto condicionamento, de tanto investigação na vida do fulano, porque uma vez teve uma curtida no Facebook. Sim, mas ela não assumiu isso, entende, velho? Ela não assumiu, não vamos colocar o VIM pela pressão, não vamos colocar o VAR daqui, pronto, que final que nós vamos ter? Que final que nós teríamos só para concluir sobre isso, o que da coletiva, além da decisão, pra mim, o que foi, assim,
terrível é esse negócio eles não falaram sobre o lance que gerou toda a polêmica no final de semana. O Voaden, não, eles disseram já no começo que eles não iam responder sobre cada lance, mas não era sobre cada lance. A grande discussão que está acontecendo no Rio Grande do Sul A entrevista, desde domingo, Munari, ela só existiu por conta de um lance. E eles não falaram. Mas não pode perguntar. A gente não tem o Voaden dizendo se teve erro, acerto, Munari, qual foi o erro. A entrevista, poucas vezes na minha vida, eu vi uma entrevista tão patética. Isso. Do início ao fim. E eu vou explicar por quê. Ela foi motivada por um lance. E a grande pergunta do Rio Grande do Sul é: ele errou ou não errou para o chefe da arbitragem? Essa é a pergunta que o mundo gaúcho queria ouvir. Senhor Voaden, houve erro ou não houve erro? Essa pergunta foi vetada, mas um corajoso colega nosso, aos 30 minutos da coletiva, tocou nesse assunto. E veio a resposta do chefe da arbitragem da melhor maneira possível. É proibido brigar com a imagem. Não se briga com a imagem. Ou seja, o Voaden disse, mas não disse. Houve um erro. E Ele disse, mas não disse, né? proibido brigar com a imagem. Sim, é claro Quem que diz é. que ele não é proibido. Não, assim, é o famoso não é proibido brigar com a imagem. Esse é o básico. O Arnaldo dizia muito isso lá na Globo. Pessoal, é proibido brigar com a imagem, não dá. E o que o VAR fez... Foi brigar com a imagem. E a gente às vezes até joga mais no árbitro, porque só se fala o nome do árbitro, né? O VAR é Douglas Silva o nome dele, não é o Jonathan. O Jonathan não viu, porque estava mal colocado, não fez a diagonal corretamente, ficou encoberto. O VAR poderia salvá-lo. Em O auxiliar Bagé, poderia salvá-lo. em Bagé, Mas é difícil para auxiliar ali. o auxiliar não, porque E o tá difícil Monsalvo pra está de ele. frente Tá pro difícil. auxiliar. Mas ele tá vendo o lance Onde a gente limpo. mostrou no Sem Filtro, Ele tá tem, vendo bem ali. de frente. tem Ele tá 4 vendo- jogadores na frente do auxiliar antes da cena do pênalti. Então, o árbitro tá mal colocado, porque ele não faz a diagonal, ele tá perto do bandeira. A diagonal existe porque um bandeira de um lado cobre um lado, bandeira do outro cobre o outro. Por isso que existe a diagonal. Rafael Clay foi no nosso programa, pegou um campinho que a gente tem e desenhou como se faz a diagonal. Tá lá, pra quem quiser ver. O árbitro errou a diagonal. E os dois ficaram encobertos de fato. Eles têm essa desculpa. O VAR não tem. E aí o Jory, eu ouvi atentamente o Jory no bate-bola e aqui no Sala de Redação ontem. Porque ele tem as informações da sala do VAR. Ele conversou. Ele conversou com as pessoas. E as respostas, elas são assustadoras. Sabe por quê? Porque o Jory diz assim, o VAR, ele olhou pela microcâmera instalada no gol e o próprio VAR disse que tinha um ferro ali na frente, então não é a melhor imagem. Meu Deus do céu, não é a melhor imagem. E uma outra câmera invertida, que eu fiquei procurando a câmera, uma câmera secreta, que eu não sei onde tá, que é a tal câmera do dobrou o joelho ou no frame, outra coisa. No calor do jogo, com a bola rolando, vai ficar vendo frame a frame, tá tudo errado. O lance ele é, Tá tudo ele é gritante. errado. Foi pênalti, dá pra ver. Do Olímpico Na hora. que dá pra ver. A questão toda, eu só discordo de um ponto do Marco, que não foi... Que esse lance ele foi o que transbordou o balde. Tá, mas Se não tivesse esse lance, não tinha entrevista. Não, é que a entrevista ela vem sendo... a razão da entrevista ela vem sendo construída rodada a rodada. É. E chegou um momento que está insustentável. Ou tu toma uma decisão, ou tu deixa incendiar. Ou tu deixa o asteroide chegar e E o explodir. TJD vai tomar uma... Ah, pois é. Uma medida Mas o quando, TJD no Gauchão... a Não gente tem já nenhuma denúncia contra nenhum dirigente, nada. A gente já tem. viu cada decisão e cada situação do TJD no Gauchão. Quem é a vítima hoje? Depois da entrevista. O VAR. Não, os árbitros. Os árbitros. Que é a E decisão quem da são federação e os vilões são Quem criticou os árbitros. Quem Os dirigentes. criticou. Isso. Essa é a realidade. E nós estamos nos desfazendo do principal ponto. Nós temos que discutir, sim, a arbitragem. Enquanto a gente ficar discutindo repercussão do fato, nós não vamos dar um passo à frente. Um passo à frente. Eu não estou dizendo aqui que o dirigente que falou que não tinha que falar, não é isso, tem que punir. Mas tu não pode transformar a partir daí a vítima, que é, neste caso, o Grêmio, mas que no jogo contra o Avenida foi o Juventude, que só não é primeiro, só aquele jogo do Grêmio não teria tido, o Juventude não estaria jogando na arena aquele dia se a arbitragem não tivesse errado de forma grosseira contra o Juventude, contra o Avenida. Não estaria aquele jogo. Mas seria Grenal. Seria Grenal. A melhor campanha seria do Juventude. O Juventude é uma das grandes vítimas de uma competição e hoje a sensação que deu
pela repercussão, é que o vilão desse processo é o seu Rossato, o seu Guerra, o seu presidente lá do Juventude, o seu D'Alessandro, o seu não sei quem. E não é. Não é. Hoje a federação... Mas as entrevistas deles passaram do ponto. Mas isso... As atitudes deles passaram do ponto. Os erros da no arbitragem regulamento. Não é do Guerra, não é do Rossato, não é do D'Alessandro. É de todos. Mas tá no regulamento. Até parceiro justiça não ouviu o presidente do Juventude. Não ouvi se ele fez alguma manifestação. Eu tenho certeza, por exemplo, que o tribunal... o que estava acontecendo, César, os árbitros erraram. Eu tenho Erraram certeza. pro Juventude, erraram no sábado na Arena, erraram em vários lances. A questão é que tu tem limites que estavam sendo ultrapassados. Os limites. Uma coisa não justifica a outra. Os limites. Não, mas o que teria acontecido não, mas só um pouquinho, se não tivesse limite ultrapassado? O erro sábado é um erro que ultrapassa o limite, porque ele é escandaloso. Mas eu quero chegar nisso. O erro acontece. O que tu não pode é a tua reação ser desmedida e como mas chegou... então ele tem licença pra errar. Ele tem licença pra errar. dirigente... Ele tá ali, ele é humano, ele vai errar e vai acertar como eles erram. Mas tem o VAR pra corrigir o humano. Tudo bem, mas eles erram. O VAR existiu pra Tudo bem, corrigir o Márcio Rezende Freitas, que não viu o Fábio Costa tentando matar o Tinga. E se a gente pegar cada erro de árbitro e for pro microfone dizer que vai processar o CPF, mas que o fulano não quero mais apitando o jogo do meu time. Não é cada erro. A gente tá falando de um ponto que gerou uma entrevista. Mas são várias manifestações. A gente pegou a do Grêmio, que é a última, que é do domingo, mas teve do Inter no Grenal. E vai ter e teremos mais na semana seguinte. Léo, o que a federação faz é tentar blindar. Não, mas tem... e tirar o foco. Cara, agora vão jogar. Léo, o que eu quero dizer é que tem previsão isso. Isso tem previsão. Passou do ponto numa entrevista, tá escrito lá, tem uma denúncia, tu vai ser julgado. Tá, tem, eu por exemplo, Grêmio eu não foram acredito... punidos com dureza no gauchão. Porque Grêmio e Inter reclamam muito quando é Flamengo, quando é São Paulo, isso é outra quando coisa. é Corinthians, mas quando é que no gauchão te coloca no lugar do Caxias, do Juventude, do Ipiranga. Eu reclamo muito das punições muitas vezes, tá? Eu reclamo muito. O que eu quero colocar é que essa é uma discussão que tem previsão. O que eu não vejo discutir nunca é que o que aconteceu naquele sábado, e eu quero botar o jogo do Juventude, porque o jogo do Juventude é um escândalo. Sim. Tá? O que aconteceu lá, sabe o que aconteceu com o árbitro que apitou o jogo do Juventude? Ele apitou na sequência 3 dias depois do jogo do Grêmio. Porque e hoje a Federação Gaúcha de Futebol, ela em nenhum momento, ela tentou criar algo que seja minimamente propositivo para diminuir esse efeito. E quando é que os dirigentes sentaram lá diante do Luciano, seja no congresso técnico, seja numa reunião, assim, gurizada, tá chegando um gauchão aqui que vai ser o gauchão FIFA, tá vindo o Infantino, aí todo mundo quer ganhar, vai ser uma guerra. A gente tá falando do gauchão desde a reta final do Brasileiro. Vem um gauchão quente, vai ter muito debate, muita discussão. Quando é que os clubes, e vale aqui e vale lá no cenário nacional, quando é que eles sentem assim, cara, vamos resolver essa bagaça aqui? Tá ruim pra ti? Tá ruim, né? Tá ruim pra ti? Tá ruim. Tu é prejudicado? Vamos resolver. Não, mas os clubes não querem resolver. Então não adianta gritar. Então não adianta gritar. Aí gritar, ameaçar, condicionar, não adianta. Gente, mas não é que vocês estão pegando... os clubes não querem resolver. Eu não sei nem se cabe aos clubes resolver. Alguma vez tu viu dirigente do clube falar, meu time foi ajudado? Mas todos os argumentos de vocês, todos eles não discutem o principal. O principal é o que eu faço com um erro do tamanho do erro de sábado, que o mundo inteiro viu. Sabe qual é? Porque aí nesse ponto tá certo. Ele tinha que ter comunicado hoje na coletiva. O que fazer? Não, mas aí foi o que a gente criticou da coletiva. Eles não explicaram na coletiva se teve erro. O Guerra falou não sei o quê, o outro... Tá, eu quero saber o seguinte... Tu acha que como é que é o nome do árbitro? Não, hoje na coletiva, o Voaden tinha que ter falado detalhadamente do lance. Tudo bem. Aquilo que o Diori nos falou, que é a informação que o Diori conseguiu. O Diori fez um trabalho de repórter, foi atrás da informação e nos trouxe a informação do que aconteceu. O Diori. Só que não é o Diori que tem que fazer isso. A federação tem que dar a versão dela. Isso que o Diori falou, que eles olharam um frame, que entendeu lá que o cara tocou na bola antes do pé do Monsalve. Isso aí que o Diori falou, ele tinha que ter falado hoje. A federação... E dito, foi errado. A federação, e dito, o VAR, o Douglas Silva, vai ser afastado, não apita final de semana.
semana. É isso que eu digo, a federação Ele não tinha falou que nada, a ser gente não sabe se clara. vai A acontecer. federação tinha que ser clara, a Nesse comissão de ponto, arbitragem tinha que ser clara. De a cada rodada, se há um erro escandaloso como foi esse, Jonathan Pinheiro não apita mais tantas rodadas. Douglas Silva não vai ser VAR tantas rodadas. A federação está agindo, eles vão passar por um processo de reciclagem, Explicar a de reciclagem, treinamento. inclusive. Não, ninguém falou nada, não quiseram falar sobre o lance. Ou Não, falaram nesse de fora, ponto nas eu con- entrelinhas, né? Nesse ponto concordo. E Não, mas é certamente sobre o isso. Jonathan não vai apitar mais no Gauchão. Não, porque a isso é gente, claro, a gente é imagina, Douglas é verdade. claro. Não, mas Tinha que ele ser não claro. iria mais vezes porque Entendeu? ele não tem condições, ele não deveria nem estar naquele jogo. Sacou? A errada já tá a escala. E tem outra coisa, César, que eu acho muito legal que ninguém falou. Por que num campeonato tão bombástico, que foi, acho que foi você que deu esse nome, Gauchão FIFA, um campeonato excepcional, não se tem um cuidado excepcional com as escalas? Eu vou repetir. Campeonato excepcional, o Inter não ganha há muito tempo e o Grêmio quer ganhar esse 8º título. Campeonato excepcional, medidas excepcionais. Onde se viu num gauchão desse tamanho, treinamento de VAR com bola rolando? Eu não tenho que ter paciência com isso. Eu vou te explicar por quê, Léo. Tem porque Na final do campeonato... modelo, é uma tecnologia que está sendo implantada pela primeira vez aqui. Não, a tecnologia já existe. Não, aqui. O A campeonato tecnologia Gaúcho aqui, já mas assim, existe. Não, mas assim, uma Munari, coisa- olha só. Na final do Campeonato Gaúcho, na semifinal do Campeonato Gaúcho, sabe quem é que vai trabalhar na RBS TV? A equipe número 1. E isso acontece desde que começou a transmissão do campeonato. Na Rádio Gaúcha, jogo do Grêmio, do Inter, trabalha quem a chefia avalia que está pronta para isso e que vai suportar o tranco. VAR é para salvar o árbitro. Eu não posso Mas achar quantos- que é normal eu ter quantos número um paciência. nós temos? O VAR tá aprendendo. Tá aprendendo, mas Pois é, é a aí num realidade. jogo como o de sábado, o VAR está, porque ele está aprendendo, os times têm que ter paciência, e poderia ser o Internacional. Poderia ser o Internacional, poderia ser o Juventude também foi vítima, poderia ser o Caxias, poderia ser o Guarani de Bagé. Por que a gente tem que ter paciência? E por que a federação não se tocou que em jogos tão excepcionais a gente precisa dos Tá, melhores tudo e mais bem Quem são- preparados? eu não manjo muito de. Por quê? Eu tô me metendo numa série até que eu não sou um cara que conheço a fundo os árbitros, mas eu sei que nós temos alguns número 1. Quantos? Jean-Pierre, Hoje tá, que hoje. está resgatado. É que o tava- Klein e o Daronco hoje a gente seriam tem os dois, principais dois hoje. FIFA hoje. Nós temos Daronco e Klein. E o Jean-Pierre que O Jean-Pierre foi resgatado. como terceira força. Que o Jean-Pierre estava fora das escalas do Brasileirão. E temos por um 5 litígio. árbitros credenciados Aí FIFA, nós temos 2 árbitros de campo, 3 E aí árbitros nós, assistentes que são nós FIFA. temos E um VAR. 4 jogos de VAR semifinal e 2 Acho que é 2 assistentes, assistentes e um FIFA. VAR. São cinco pessoas. FIFA. formatando escala. Nós temos 4 jogos de semifinal e 2 de final. Nós temos 6 jogos. 6 jogos. Nós temos 3. Eu ia dizer 3 pi, entendeu? Nós temos 3 árbitros pica, entendeu? É, mas vai ser só 2, né? Porque tem um que foi convocado para Conmebol, né? Então o Klein tá fora de qualquer possibilidade. Como é que tu a monta partir essa de sábado. escala? Igual. É. Pronto. Não, mas o meu ponto é o VAR. O VAR só tem um FIFA. O né? meu ponto é o VAR. A gente não pode... Pessoal, a gente não pode se preocupar se vai ser o Daronco, se vai ser o Jean-Pierre ou se vai ser o Rafael, que são os nossos 3 melhores, indiscutivelmente, se no VAR existe a prerrogativa do... O estagiário está aprendendo. Não tem estagiário que vai ser repórter da Rádio Gaúcha na final do Gauchão. Mas como é que tu começa esse Nem na processo semi. sem que os caras aprendam? Porque Traz de fora desde o início. Hoje a gente tá Traz aqui, de hoje, fora desde o início. Hoje a gente está aqui no sala de redação. Mas eu e tu, inclusive, contemporâneos, nós somos estagiários. Nós aprendemos. E lá atrás o Davi teve paciência contigo, Mas teve paciência quando eu comigo. entrei na empresa, Tu que não foi em fazia grande 1996, reportagem, né? Quando eu entrei na empresa em 1996, eu não falava no sala de redação. Exato. Nem fazia matéria pro Globo Mas a gente Esporte, começou. Porque isso é básico. A gente começou. Pois Certamente, quando Mas, os caras Léo, que eles colocaram estão os melhores que eles têm, é um colocando o processo, cara, Marco. Eles estão colocando o cara É que- no Globo Esporte e no sala Mas de é que, redação. é que é um processo. É que é um não- processo não que está tem VAR começando. na terceirona nem na segundona, é um problema. Ah, mas tem no Avenida e Monson. Sim, mas isso tem gente já. Estão fazendo. É que alguém tem que ser. Gente, é o primeiro É ano. que assim, Se no é Rio Grande do primeiro Sul ano. não tem, É que não dá Potter, pra te colocar. traz de fora pro É que- jogo pica. Aí é que tá, é que assim, ó, é que existe um problema, eu tô agora sendo advogado do diabo. Existe um problema de isonomia. Não posso dizer pra todos os times que eu vou colocar os melhores árbitros nos jogos de Inter, Grêmio e Juventude. Posso dar desculpa que eles são na Série A. Não, na Conquista a Série A. semifinal tem que ser. Essa Né, desculpa enfim. vale. Os melhores na Mas aí tu semifinal. vai ter que assinar antes, entendeu? É complicada a situação. A média do VAR tá baixa? Tá baixa.
Tá baixa. É meio inacreditável ver aquele lance lá e não dá pênalti. Esse é o ponto. A palavra é essa, obrigado. Porque esse negócio assim, os caras estão Não. começando, gente, mas também não é muito difícil tu ver um lance da TV e ver que foi meio pênalti, incrível. sabe? Isso pra mim não é um lance incrível. difícil, gente. Pra mim é incrível. É realmente incrível. É só olhar na TV, não precisa nem ser árbitro pra saber que é Esse pênalti. lance específico é incrível, assim. Porque, na verdade, o cara que tá sentado lá, ele tá muito mais treinado que nós, né? Exato. Ele já é árbitro, sempre O olhar, lembrando, né? o olhar. Ele é árbitro. Ele é árbitro. Ele tem o cheiro do campo e tá sentado no computador. Ele pode ver 20 vezes. Aquele lance, se tu quisesse parar 5 minutos do programa, o jogo, tu para. Cara, tô com dúvida, eu quero olhar mais vezes. Mas esse foi o problema. Chama. Olha, nós estamos divididos aqui em cima. Tem gente que acha que é, tem gente que não. Vem olhar. Porque no final das contas, a decisão quem tá no campo. Se o cara para naquela televisãozinha na arena e olha, é pênalti. Pênalti, acabou. O Grêmio ia bater e errar. O Grêmio erra muito pênalti. Né? Mas enfim, mas ia ter pênalti, ia ter marcado. Aí não tinha essa choradeira. Você deu ontem um dia horrível, na verdade. A explicação do Diori ontem, ela mostrou que eles procuraram. Um sorriso. O árbitro do campo diz pra eles, o que o Diori falou, que ele viu tocar primeiro na bola. Que a bola muda de E a direção. impressão, pela explicação que o Diori deu, que eles foram buscar lance a lance parado em identificar o toque antes, que a gente não viu Eles nessa queriam câmera. identificar o toque Parece antes, que não o exatamente, pênalti. eles foram confirmar o que o cara do campo falou pra eles. Eles não olharam o lance de maneira cheia. Vamos Exatamente. olhar esse lance aqui. Não, o cara falou que tocou primeiro na bola. Vamos olhar aqui. A bola. Sabe, eles não olharam o lance. Tocou era só o lance aberto, na bola, gente. tocou na bola. Vai ser assim o áudio. E essa para mim é a grande preocupação. A grande preocupação que eu tenho nesse processo todo é que a gente inverte muito rápido a culpa. É muito rápido. Enquanto a gente não encarar os fatos como eles são, o que o Grêmio fez aquele dia? O Grêmio reagiu a uma ação que vocês todos concordam. Exagerou. Sim, exagerou. Mas é rodapé dentro do tamanho do problema. O problema é o erro. E quando a gente começa a discutir repercussão, hoje, por exemplo, o presidente da federação, que eu prezo de uma amizade de longa data, sou amigão dele, ele em determinado momento ele disse, é grave porque as pessoas estão... Não, este aqui é um processo de pressão. Todos estão submetidos à pressão em todos os momentos. E é incrível que os caras que estão sob uma pressão desse tamanho são amadores. Que também não é totalmente verdade, né, Potter? Não, eles são amadores, né? Não, Potter, é que isso é uma situação até legal a gente falar sobre isso. Não, tá? mas eles são amadores, né? Não, a profissão de árbitro existe. Sim. Tá? Ela existe. Então, Sim. tecnicamente, ela existe. E ela não sustenta os caras. Isso. E eles são remunerados por demanda, né? Isso. Por Empreitada. Os bons ela sustenta. Não, sustenta Não, bem, tu por tem que ser um exemplo, FIFA, né? Pra girar o eu acho, América por exemplo, aí, né? Os melhores árbitro, vivem eu da acho arbitragem. Um árbitro, o principal de um Grenal, final de gauchão, deve ser em torno de 9 mil. Esse número ele é disponível aí. Só que eles são, de certa maneira. Mas eu concordo que eles não estão necessariamente preparados para aquilo. Que eles ficam ser... o que eu trago existe. de profissionalismo, né? O cara melhorar ou não depende dele em qualquer profissão. Sim. O Cristiano bateu o Messi só porque o Cristiano quis. Sim. Se o Cristiano não quer... Desculpa, chama de Cristiano porque eu sou íntimo, né? Não, pode chamar, Enfim, pode chamar. bateu 4 vezes o Messi. É inacreditável, porque ele tem bola 20 vezes menos. E ele bateu, cheio de companheiro em volta, mas o Messi também tinha um monte de companheirinho bom em volta. Quando ele ganhava as bolas de ouro dele. Na hora que os caras foram embora, não ganhou mais nada. Nunca jogaram um time ruim. Aí eu digo o seguinte, ele quis. Eu sei que o árbitro tem que querer. Só que no Brasil... 99 não pode. Eles têm que... O que tinha que acontecer? Não, só um pouquinho, cara. De segunda a sexta-feira, tu vai ter um joguinho, tu vai ter viagem, e tu vai vir pra um centro. O cara vai ter que se mudar. O jogador de futebol não se muda? Ele não sai do interior pra vir pra capital. Aí vai ter um centro de treinamento aqui, o cara vai ter o dinheiro dele pra pagar o apartamento que ele quiser, mas ele vai ter que se apresentar toda segunda-feira às 8 da manhã. O cara circula a América. Beleza, mas vai ter treinamento, vai ver vídeo, porque assim, cara, uma vez o Gaciba trabalhou pra gente um tempo aqui, né? E eu fiquei no mesmo quarto que ele em Abu Dhabi, naquele Mundial do Inter. E aí o Gaciba falou assim, eu tenho certeza que tu erra de 20 questões que a FIFA me mandou aqui, 19. Aí eu sentei no computador dele pra fazer. Errei 20. É inacreditável. Eu disse, cara, como é que faz isso aqui? Primeira coisa, campo. Segunda coisa, estudo. Todo dia. Todo dia tu tem que olhar lance. Se não é treinamento físico, né? O Gaciba, aliás, perdeu Copa por treinamento físico. Né? Ele era o melhor árbitro do Brasil, não ia porque não conseguia correr. Se o cara tivesse tudo isso aí, eu tenho certeza que melhoraria, sabe? Eu entendi o teu ponto de vista. O cara pode viver de arbitragem, mas ele vai ter que ter uma força de tão grande, né? Pra isso que, cara... É mais simplória a minha... Tu vai ter que ser o melhor, né? É mais simplória. Pra viver de arbitragem. Quando a gente fala que a arbitragem não é profissional,
Eu tô dizendo, eu só fiz esse contraponto porque muitas pessoas me falam, pô, é verdade que os árbitros não recebem? Não, é um amadorismo diferente. É, então... Dentro do futebol é o único que não treina. Isso. É o único que não... É que é importante o contraponto porque as pessoas, de um modo geral, quando falam nos profissionais e nos amadores, o amador pressupõe não receber. Esse amador aí, ele tá, entre aspas, né? Dentro do mundo do futebol, o bilionário mundo do futebol brasileiro, só existe uma classe amadora, entre aspas, a da arbitragem. E ela que comanda a partida. Tu traz o De La Cruz, o Suárez, o Borré, o Depay, Neymar. E o cara tava ontem na delegacia trabalhando e depois vai apitar o jogo do Depay no Paulistão. Até um amigo meu que tá nos ouvindo. Só dentro e eu acho importante isso, porque nós estamos falando de uma estrutura que remunera muito, tá? Então tu pega, por exemplo, o Grenal agora, nós vamos estar falando de 1 bi de faturamento, e o juiz vai ganhar 10 mil reais para apitar o jogo. 10 mil reais. E vai ser o grande jogo do mês dele. Eu estava vendo aqui o custo da arbitragem no jogo do Caxias e São José foi o Rafael Klein, FIFA. Tá. Aqui o bordelô da federação não discrimina quanto cada um ganha, mas ali diz custo de arbitragem 12 mil reais. 12 mil. Toda arbitragem. Incluindo o VAR. Incluindo o VAR. Toda arbitragem. Isso 12 são mil reais. 5. Tá, mas vamos pegar o E Grêmio. aí isso FIFA, um jogo Mais ou aí menor. o árbitro, dependendo Mais do o árbitro, ele reserva, ganha mais, né? Enfim. Mas FIFA era só o Rafael, então. Só Mas o vamos avançar nisso. Por que eu coloco? Desculpa eu te interromper, Léo. É que a gente pega um evento que movimenta uma renda de 4, 5 milhões de reais, né? Um Grenal desse, não sei se deve ser por aí. Que 2 clubes gigantes que investem alto e um juiz lá, uma linha de arbitragem que vai ganhar 20 folhas que juntas dão 30 milhões de reais por mês. Tá, aí tu tem 30 Talvez mil. no Grenal o custo da arbitragem aumente um pouquinho. Só que isso não permite, é isso que eu bato. Nós podemos readequar, nós podemos fazer uma série de situações, mas não permite que a crítica aos erros seja minimizada pelo que eles recebem. Porque senão a gente vai estar fazendo algo que o futebol termina. Não, perfeito. É que assim, isso que eu quero, César, porque às vezes eu tô indo em conta da tua primeira ideia na primeira discussão de arbitragem aqui no programa. Tu falou o seguinte: enquanto a gente não cobrar que a arbitragem precisa melhorar, a gente fica falando que eu quero um árbitro ruim pra mim e um árbitro bom pra ti, né? É isso que eu quero, que o cara dê pênalti pra mim e não dê pra ti. Sim. Beleza, então eu tô indo ao encontro dessa ideia original. Que acontece. Né? A arbitragem do primeiro Grenal 36 mil reais. Porque tinha gente FIFA lá. Tinha um monte de gente. Que deve ser. O Rafael Klein E o auxiliar. Não, Acho que o Rafael Alves era auxiliar, E a menina, a Maíra Moreno. Maíra, era ela. No Grenal era ela. Pode com todo o carinho do mundo, a 4 arbitragem do Grenal teve momentos ali de faltas que talvez fosse pra lá e pra cá, eu discordo de algumas decisões, mas o pênalti é pênalti. E foi o VAR Vance. que detectou. O Vanso levanta o cotovelo, amplia a área dele e é pênalti. Fazer o quê?